Graça e paz da parte do Eterno, nosso Pai, e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, a todos queridos e amados que me vê e que me ouvem neste momento. Que as bênçãos de Hashem estejam sobre vós, esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. Amém? Amém. Como vocês podem ver no título de hoje, no Decifrando as Escrituras, quem já está acostumado a me ver e ouvir, sabe que esse título que eu criei, Decifrando a Escritura, é um quadro dentro do canal onde eu trago curiosidades e decifro palavras relacionadas à cultura bíblica que muitos pregadores hoje, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, não relatam e não explicam mais. E eu criei esse quadro dentro do canal, trazendo com o único objetivo. Criei esse quadro dentro do canal com o único objetivo. Decifrar, como o próprio título diz, decifrar as escrituras. Expressões, palavras ou coisas relacionadas à cultura da Bíblia, da cultura judaica, que a Bíblia, como eu já vim falando, é judaica, é todas escritas por judeus, e explicações aqui contidas é relacionada à sua cultura. É claro, tem coisas que os profetas falaram para toda a terra, para toda a época, mas outras não. Expressões, modo de linguagem, é tudo ligado à sua cultura. Esse quadro, que tem vários títulos, é Decifrando as Escrituras, eu já fiz a pedra angular, coisa relacionada a ele. Decifrando as Escrituras, o lenço dobrado, relacionado a eles. Tudo expressões de sua cultura, de 2000 anos atrás. Coisas que acabou e outras que ainda permanecem. E que, para nós, a gente fica voando, mas para eles tem um significado, é relacionado à cultura deles, que precisa de um estudo para que a gente descubra. Então, muitos dos pregadores hoje, eles não falam. Não quer ninguém inteligente, eu penso. Porque só o que interessa a eles, grande parte desse novo sistema, é sugar o que vocês têm no bolso. O que nós temos no bolso é o que eles querem. Grande parte deles. Ainda tem os humildes, ainda tem os guerreiros verdadeiros, as guerreiras verdadeiras que ainda estão aí buscando salvar almas. Tem amor pelas almas, mas a grande maioria não. Aí eu criei esse quadro com esse objetivo. Quem está se deparando pela primeira vez, né, fica sabendo. E quem não, quem já está acostumado, já sabe o que eu estou falando. Como vocês podem ver no título de hoje, Decifrando as Escrituras, aí o título é Jesus é o arcanjo Miguel? Eu decidi fazer esse vídeo sobre esse tema. É um tema que eu tinha estudado pouco. Eu vi alguns irmãos, um irmão adventista, relatando que Miguel é Jesus. Testemunha de Jeová também afirmam que Jesus é Miguel. Chegou um pregador lá na congregação onde eu me encontro e falou isso, que Jesus Cristo é Miguel, e apresentou alguns textos, crendo ele que ali se referia a Jesus. Não falando de irmão, não falando da sinceridade do irmão, não falando de placa de igreja, que eu até não gosto de falar de placa de igreja. Eu prego contra a heresia, não contra a placa AB, não, é heresia. Não contra a placa. A gente fala bem até de placa, as pessoas até dizem, ó, está tirando cor da placa. De forma alguma. Isso aqui não é um intuito de eu querer ser melhor do que os irmãos da igreja A ou B ou C. Não. É uma curiosidade que eu quero repartir com vocês. Aí, irmãos adventistas, que possam estar me vendo, irmãos testemunhas de Jeová, que afirmam, né, nesse ponto, que o arcanjo Miguel é Jesus. Eu tinha estudado esse tema por cima, nunca tinha penetrado mesmo adentro dele, só por cima. Aí depois disso, estou até meio gripado, perdão.
Depois disso eu comecei. Eu disse, rapaz, eles falam. Aí eu olhei umas partes por alta e comecei a observar. Disse, quando você vai fazer um estudo de algo como esse, você tem que se valer de várias Bíblias. Tem que se valer das línguas em seus originais. Como eu já venho dizendo aqui, muitas vezes expressões que estão nas nossas traduções, em algumas, hoje já temos Bíblias que se aproximam em muito da coerência original, outras não. Elas fogem muito, outras não, já se aproximam mais. E você tem que fazer uma série de leitura sobre certos textos para ter certeza o que de fato quer falar. Ir para o original, que as línguas dos original hebraico, aramaico, grego, decifrar, traduzir cada palavra, para aí de fato você ter certeza. Antes de falar. Certo? Certo. É como o tema de hoje. O arcanjo Micael, vamos destrinchar. Quando eu passei a estudar algumas coisas, adentrar, aí eu percebi que não. Eu me contraponho. O arcanjo Miguel não pode ser Jesus. Vamos lá. O arcanjo Miguel, em que parte das escrituras ele aparece? Ele aparece em Daniel 10. Ele aparece em Judas 9. Ele aparece em Apocalipse 12. Nessas três partes ele aparece. Quando você se depara arcanjo Miguel, primeiro, no hebraico, no original, o nome é Micael. Tem essa pausezinha. Micael é o nome no original. Que quer dizer, quem é como Deus. Quem é como Deus. A tradução do nome Micael. Quem é como Deus. Em latim, quis it Dei. Quem é como Deus. Quem é semelhante a Deus. Tem todo esse contexto. É como os nomes dos profetas. Yarmiahu, Jeremias, Yeshaiahu, Isaías e vários outros. Yahweh, o Eterno, Yahvé, minha paz. Yahvé, minha fortaleza. É minha justiça. Vários, os nomes no hebraico, todos têm uma tradução voltada, e principalmente os nomes dos profetas, tudo tem uma tradução onde envolve o eterno em seus significados. Pois bem, arcanjo, você tem que distinguir. Arcanjo Micael, que é no original hebraico. Micael, que para nós está aqui na nossa tradução Miguel, não sei porquê. Está lá. É Miguel. Eles falam que é transliteração, mas vamos lá. Deixar para outra vez. Miguel, quem é semelhante a Deus? Quem é como Deus? E arcanjo? O que é arcanjo? Vamos lá. Primeiramente, vamos analisar alguns textos que os amados irmãos falam que é as três partes, é os três textos que ele aparece, esse nome. E que os irmãos afirmam que é Jesus. Mas vamos ver. Vamos começar por Daniel. Agora vamos observar cada texto desse. Daniel 10, 13. Vamos lá. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, preste atenção, um dos príncipes supremos veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Aqui era um anjo conversando com Daniel, mostrando a ele, revelando uma visão. Aí falou esse relato aqui a ele. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, olha só, então quer dizer que ele não é só. Ele não é só. Tem outros com ele. Um dos príncipes supremos veio me ajudar a vencer o inimigo. Porquanto não pude mais continuar ali com o rei da Pérsia. Quando você pula aqui já para o 21, aí esse capítulo é o 10, 13. Aí eu vou pular para o 10, 21, que diz: Antes, porém, eu te declarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa batalha ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Aí, muitos observam textos como esse. Olha, tá vendo? Olha, o príncipe celeste de Israel. Aí, né, dá a impressão. Vamos destrinchar os nomes. Vamos destrinchar o nome para ver de fato o que quer dizer. Outro texto. Eu estou usando várias bíblias aqui porque facilita. Olha outro texto aqui
que muitos confundem. Tem tradução que traz... Tem tradução que traz aqui. Veja só esse texto. Josué 5, outro texto que alguns amados apresentam. Josué 5:14. Vamos para o 13. Voltar um pouco mais para não ficar muito em cima. Josué 5:13. Yehoshua, Josué 5:13. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não. Não. Aí tem tradução, por exemplo, João Ferreira de Almeida diz: Não, mas sou o príncipe do exército de Yahvé e acabo de chegar. Tem tradução que traz assim. Eu analisei várias traduções que eu tenho aqui. Várias. NVI, Nova Versão Internacional, Bíblia Hebraica completa que eu tenho, King James, uma Bíblia ecumênica que é essa. O que é uma Bíblia ecumênica? Há muito receio, muitos irmãos falam: a sua Bíblia, você é católica, a sua Bíblia é católica, está adulterada para catolicismo. A sua Bíblia é protestante, está alterada para o protestantismo. Não. Então o que é que se juntou? Juntou exegetas, especialistas em hebraico, grego e aramaico, católicos, numa organização em Jerusalém, protestantes, e fizeram a tradução parte, capítulo a capítulo, e depois repassada por ortodoxos, e analisou e viu que estava de cima, de acordo com os melhores manuscritos que haviam em mãos. É uma Bíblia ecumênica, feita, traduzida por classes, católicos, evangélicos, repassada por ortodoxos, judeus ortodoxos. Chegou para mim para dizer, principalmente no Taná, nos primeiros escritos no Antigo Testamento, que é de cima. Eles não creem, os ortodoxos, eles não creem no Novo, mas na parte do Antigo, mas só creem no Tanar, que é o Antigo, mas disseram que, ó, de cima, é um dos que mais se aproxima, que mais realista. Como dos mais se aproximam? Porque tem muitas expressões que a nossa língua não consegue captar em 100%. É isso. Pois bem, Bíblia ecumênica, repassada por todos eles. Uma das melhores que eu tenho aqui, que é de cima. Olhei todas, analisei todas. João Ferreira de Almeida diz: Não, mas sou o príncipe do exército de Yahvé. Mas o que é um príncipe? Você tem que parar para analisar. Aí, todas as outras traz. Essa aqui, ó. Essa ecumênica traz. Não, mas sou o chefe do exército de Yahvé e acabo de chegar. Olha, agora, você prestou atenção? Não, mas sou o chefe do exército de Yahvé. Na King James diz: Não, mas sou o comandante dos exércitos de Yahvé. Olha, comandante, chefe. Aí uma traz príncipe, aí diz: olha, tá vendo príncipe? Por causa de algumas referências feitas a Cristo, que eu vou mostrar aqui, é outra, mas aí parece ser. Não, calma, peraí. Outro ponto, aqui nesse Josué 5, ele leva a entender que é ele. Porque em Daniel, em Judas, não tanto em Judas, que para mim Judas é um checkmate para essa outra oposição. Mas Josué, Daniel e Apocalipse mostra claramente que ele é um guerreiro. Ele é um comandante, é um general de combate, é um general de um exército. Mostra claramente isso. Judas, já para mim, é um texto checkmate, para qualquer dúvida. Eu vou mostrar por último. Pois bem, aí quando você diz príncipe, o que é um príncipe? Príncipe, primeiramente, príncipe está abaixo do rei. Príncipe não é um rei, ele é o segundo, ele é um regente, ele governa, ele é um juiz, mas que está amando. Tem alguém superior a ele. E Jesus Cristo não é inferior ao Pai. É em pé de igualdade. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele está em pé de igualdade com o Pai. Ele não está abaixo. O príncipe está abaixo do rei. Só basta você olhar, se eu for trazer para dentro da nossa cultura, de um rei, de uma rainha, príncipe, filho, abaixo de mim. A autoridade máxima do rei. A palavra que eu disser que está dita, você está abaixo. Filhos, você está abaixo. O rei está acima. E Jesus Cristo não está abaixo do Pai. Ele está no mesmo pé de igualdade. Tanto que ele diz: o Pai
e eu somos um. Antes que Abraão disse, eu sou. Na sarça ardente, ele disse a Moisés. Moisés disse, a quem direi que me enviou? Diga, eu sou o enviou. Olha só. Então ele está em pé de igualdade com o Pai. Ele não está abaixo. Pois bem, outro texto que alguns irmãos afirmam, nessa leitura aqui, se você não prestar atenção, mas vou falar agora. Vê assim, Josué 5, 13. Agora vou ler todo. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu, não. Aí na tradução já traduz direto. Mas sou o chefe do exército de Yahvé e acabo de chegar. Agora preste atenção. Aí os irmãos afirmam isso aqui. Ó. Porque anjo, quando o anjo apareceu para João do Apocalipse, o escritor do Apocalipse, quando ele foi se prostrar diante dele, ele disse, não, não se prostre, se levante-se, pois eu sou conservo teu. Só se prostra diante de Yahvé. Aí, quando falam aqui, ó, algumas linhas teológicas, escatológicas, afirmam, não afirmam, eles não têm certeza. Eles dizem assim, pode ser, mas não é de certeza, é uma ideia. Em termos disso aqui, ó, Josué, não, mas sou chefe do exército de Yahvé e acaba de chegar. Josué prostou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse-lhe, quem tem a dizer o meu Senhor é seu servo? Aí algumas linhas escatológicas, mas também diz que não tem certeza, parece que aqui era o próprio Senhor que apareceu. Mas não tem certeza. O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Aí alguns irmãos, em cima dessa passagem, ele diz, tá vendo? Quem disse isso foi o Senhor na sarça ardente a Moshe. Tá vendo? Aqui não diz que é Miguel. Mas também não parece ser, em certeza, não parece ser Miguel, mas quando você traduz, ou melhor, não é que não pareça. No meu entender, cada linha teológica tem uma linha. No meu entender, quem é aí? Primeiro passo. Você tem que ler a cultura do povo daquela época. De acordo com a cultura semita do Tanar, do Antigo Testamento, os hebreus, que depois deu origem aos judeus, eles tinham os anjos como seres celestes, como eu posso dizer assim, eram seres celestes, divinos, e que deveriam ser reverenciados. Vocês sabiam disso? Eles tinham ele como reverência. Apareceu um anjo e se prostrava diante do anjo. Tinha como o anjo como um ser celeste, e que deveria ser reverenciado e adorado. Não adorado no sentido, é claro, perdão, não adorado no sentido de Yahvé, o Deus Criador, mas sim no sentido de reverência celeste como alguém de uma casta que de fato, se você for olhar em partes, é um ser superior a ponto de divindade, de você estar com ele, deixa eu achar uma palavra exata, não em pé de igualdade com o Senhor, nunca, porque só o Senhor deve ser adorado. Mas eles, antes de tudo, de o Senhor se revelar e escolher eles como seu povo, dar a Torá, dar a lei, mostrar sinais do seu poder, aí as coisas mudaram. Mas antes, de acordo, tem uns livros que contam a história, eles tinham os anjos como seres celestes, divinos, a ponto de você ter até um certo sentido de adoração e de respeito a ele. Nesse tempo aí, é claro que o Senhor é único, e é o único que tem que ser adorado, mas eles tinham, e que de fato porque quando você para analisar, os anjos do céu são perfeitos, são seres superiores a nós, são seres perfeitos, seres celestes, não é? Só o eterno deve ser adorado, mas eles tinham, mas são seres celestes e divinos e santos e perfeitos. Aí eles tinham ele em alta conta, a ponto até de, na própria hora, se prostrar em respeito a eles. Não é uma coisa de diferente, mas você tem que estudar a cultura para você analisar de fato. E quando você parte para analisar a cultura, por isso que é essa expressão aí, por isso que deixou uma brecha, uma vaga,
uma brecha e uma vaga para que alguns teólogos levantassem a conta. Mas o anjo que apareceu para João foi se prostrar. Não se proste perante mim, pois eu sou conservo teu, só a Deus deve adorar. Ele não barrou. E por que esse não barrou? Alguns levam a crer que poderiam ser o Senhor. Poderia ser, mas não é de certeza. Então, agora, tem textos da Bíblia que é difíceis, mas os mais fáceis traduzem os mais difíceis. Tem textos da Bíblia que é difícil, que dá a entender que parece, mas o que parece não é. Nem tudo que parece é. Parece, mas quando você vai para um outro texto que passa a analisá-lo corretamente, aí você olha assim e diz, sim, esse texto deu um checkmate e traduziu aquele. Porque texto, como se interpretar a Bíblia? Se aquela passagem também é difícil. Procure palavras, procure textos mais fáceis para o traduzir. Aí tem textos mais fáceis que revela completamente aquele outro. Vejam bem, veja aqui o Hebreus. Hebreus, como o que eu falei agora, como eles tinham, às vezes, até os anjos como alta conta, como líderes. E, por exemplo, eles tinham até o arcanjo Micael como um líder do reino messiânico. Não era o Messias, mas um líder. Eles tinham isso. Aí o autor de Hebreus, veja só, Hebreus 1, faz a explicação e mostra claramente que Jesus Cristo está acima de todos eles. E dá um checkmate em muitos, nas suas interpretações, nas suas ideias de culto a anjos. Vejam só, Hebreus 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, o que existe por meio de quem criou o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou, e é ainda mais excelente do que eles. Olha só. Aí olha o comentário que eu falei, tem até nessa Bíblia aqui de estudo, no comentário, vejam só o que é que ele fala relacionado à cultura. Olha o que é que eu disse, de uma forma mais explicada. A maioria dos hebreus, o povo semita do Antigo Testamento, que deu origem a judeus, acreditava que os anjos eram seres celestiais e exaltados, que deveriam ser reverenciados por terem participado da entrega da Torá de Deus ao povo no Monte Sinai. Olha só, que é um outro texto, um outro decifrando essa escritura que eu quero trazer. Foi o Senhor ou foi os anjos que entregou a lei? Mas aqui diz, participou. Fica para outra vez para a gente fazer um estudo sobre isso. Pois bem, olha só. Eles, os antigos, o povo semita daquele tempo, eles criam que os anjos eram seres celestiais exaltados e que deveriam ser reverenciados. Pois o autor de Hebreu aí já falou e explicou que não, o nome acima de todo nome, Yeshua, que é o que chegou a gente até nós como Jesus, mas o nome no original hebraico, o nome aramaico, hebraico, era Yeshua, é o nome que é exaltado sobre todos os nomes. E ele explica aqui a eles que Jesus está acima de todos, que o nome Jesus Cristo está acima de todos os nomes. E dá a explicação, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou e ainda mais excelente do que eles. Porquanto ao qual dos anjos Deus alguma vez afirmou, tu és filho, tu és meu filho. Eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E uma vez mais, quando Deus introduziu o primogênito no mundo, declara, todos os anjos de Deus o adorem. Olha aí. Quanto aos anjos, ele afirma, ele faz dos seus anjos ventos, e dos seus servos labareda de fogo. Entretanto, a respeito do Filho, revela, o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cetro do reino é bastão da justiça. Amas o direito e odeia a iniquidade. Por esse motivo, Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, com
como a nenhum dos teus companheiros. E acrescenta, tu, Senhor, no princípio estabelece os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão, vão ficar velhos como vestimentas. E como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocados. Mas tu és imutáveis, e os teus dias não terá fim. Ora, a qual dos anjos Deus alguma vez declarou, senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Não são todos os anjos espíritos ministradores? Anjo, malar, em hebraico. Anjo, que quer dizer mensageiro. Não são todos os anjos espíritos ministradores, mensageiros, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? E aí? Quando você vai para o hebraico, malar apanim, ou assar amalahim, quando você entra no grego, arcágelo, uma palavra formada de dois prefixos, arco, principal, primeiro, ângelo, anjo, mensageiro, vai para o latim, arcângelo, mesma pronunciação, mesma fonética, só não é a mesma escrita, anjo principal, chefe dos anjos. Tudo tem a mesma tradução. Anjo-chefe, chefe dos anjos, anjo principal. O oitavo na casta celeste do reino de Deus. A oitava casta em hierarquia celeste é o arcanjo. Tem uma matéria chamada angiologia, você aprende tudo isso. Desde quando Jesus está na oitava posição? Desde quando Jesus é um arcanjo? Desde quando Jesus, traduzindo, anjo-chefe. Desde quando, em poucas palavras, sem complicar muito, arcanjo, anjo-chefe. Desde quando Jesus é um anjo? Eu lendo o hebreu aí. Ó. Desde quando o Senhor disse, como diz aqui em Hebreu 1, só é ler, todo capítulo 1. Desde quando o Senhor disse a algum anjo, muito claramente, senta-se à minha direita. Desde quando? O Senhor me dizia, a qual é bem clara que no capítulo 1 de Hebreu diz, a qual a algum anjo o Senhor disse, senta-te à minha direita. Em que? Arcanjo, anjo-chefe. E Jesus é um anjo? Eu vou dar um checkmate nesse tema aqui. Como eu disse, tem textos... Eita, esse texto é um pouco complicado. Não, vamos descomplicar. Eu podia chegar para os amados irmãos e chegar e apenas ler aqui. Eu podia chegar, nem complicar muito, mas eu queria mostrar algumas observações. Lá em, como eu disse, em Daniel 10, diz que é um dos príncipes supremos. Que dá a impressão que o quê? Não é só um. Ele não é só. Um dos príncipes supremos. Aí você diz, um dos chefes. Um dos. Não é só. Então não é só. Vamos lá. Aí você vai aqui para Judas 9. É um texto que eu já vou dar um checkmate. Eu podia complicar. Mas ficou complicado. Não, vamos dar um checkmate. Judas 9. Judas usando algo da sua teologia, daquele tempo, da cultura, para explicar algo. Veja. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava, contendia, disputava, depende da tradução, com o inimigo, o diabo, e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer a acusação injuriosa contra o inimigo. Olha só, no entanto, nem mesmo, Judas 9, 1:9, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o inimigo e batalhava a respeito do corpo do Senhor, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. E o arcanjo Miguel, para alguns, disse que é Jesus. Oxe, mas quando contendia, quando brigava com Satanás, ele não se atreveu a proferir palavra de condenação. Ele não repreendeu. E ainda disse mais, o Senhor te repreenda. Como? Se para alguns Miguel é Jesus. Como ele diz que o Senhor te repreenda se ele é o Senhor? Como? Que o Senhor te repreenda como se ele é o Senhor? Ele é o Senhor. Como é que ele ia dizer que o Senhor te repreende se ele é o Senhor? E não ousou proferir palavras de condenação. Como? Se ele repreendeu ele no deserto, se ele repreendeu ele em vários demônios dos corpos de vários judeus, se ele repreendeu ele na boca de Pedro, quando Pedro chegou até ele, para trás de mim, Satanás que me serve de escândalo. Como? E ele disse, mas que o Senhor te repreenda, se ele é o Senhor. Como é que é isso?
Esse é um teste, esse é um texto checkmate. Quando Judas aqui, o Judas não é o Iscariotes, esse Judas aqui é um dos irmãos de Jesus, certo? Certo. Ele faz uma afirmação nesse texto. Por que ele usa isso? Ele usa isso, existia um texto pseudo-epigráfico que se chama Assunção de Moshe, de acordo com a cultura, de acordo com os acadêmicos, ela se perdeu, foi adulterado com o passar dos anos. Mas é conhecido na cultura judaica e tem provas desse escrito. Era algo comum e forte naqueles tempos. E Judas usa essa passagem para explicar o quê? Que nós, pecadores miseráveis, gostamos de julgar e condenar os outros ao fogo. Condenar os outros sendo pecadores. E nós não fomos criados para julgar e nem condenar ninguém. Porque o juiz do juiz é Deus. E Judas usa essa expressão para mostrar que, veja só, nenhum anjo perfeito, quando contendia, disputava com o inimigo, ele ousou proferir palavra de condenação, mas disse que o Senhor te repreenda. Como vós, maus, pecadores, condena, maus e pecadores, condena um ao outro, sendo pecador e mau também. Se um anjo tão perfeito daquele, santo, quando contendia com o inimigo, tinha todo direito de condenar e julgar, mas não, que o Senhor te repreenda. Olha só. E ele usa essa expressão, que era algo da cultura normal deles, que eles conheciam. Jamais, em nenhuma parte, eles tinham o arcanjo Miguel como Jesus. O arcanjo Miguel é um arcanjo, chefe dos anjos. Anjo-chefe. Ele é um general de combate, um anjo guerreiro. É um guerreiro, é um anjo, um general que comanda os exércitos de Yahvé, como ele próprio diz em Josué 5, 13 em diante. Eu sou, tem tradução que está príncipe, mas quando você faz a tradução de que é príncipe, é isso. É um comandante, é um chefe, está abaixo do rei. Porque um príncipe está abaixo do rei. É o principal, o primeiro da lei. Tem quem diga, tem linhas teológicas, que diz que, sempre se comenta, né? Que diz que o arcanjo Miguel foi criado, antes era Lúcifer, o anjo de glória, coroado de glória. Mas devido à sua inveja, o Senhor criou o arcanjo Miguel como agora o seu general de combate para destruí-lo e expulsar. E agora o arcanjo Miguel ficou com posição de honra como o general líder dos exércitos do Senhor. É um general, é um líder. Em uma das cartas paulinas, o Senhor fala que quando o Senhor aparecer no céu, quando o Senhor surgir nas nuvens do céu com a voz do arcanjo, não. Tem que ver a tradução. Vem o Senhor, veja quando vem um rei para um combate. Vem um rei junto com o seu exército. Ele vem aqui ó, no seu cavalo, ele vem no seu trono. O arcanjo, com voz do arcanjo, a voz do arcanjo, tem tradução que está bem explicada, como essa que eu tenho aqui. A voz do arcanjo dá o comando, o anjo-chefe, o general do combate. Dá o comando, as trombetas soarão e os seus exércitos marcharão. E ele virá com toda a honra e toda a glória das nuvens do céu. É isso. É essa tradução, quando você pega. Agora, tem tradução, irmãos, que ela confunde um pouco. Ela deixa você meio confuso. Você, em certas traduções, você olha assim e fica, oxe, o Senhor não é um príncipe. O Senhor é o rei dos reis. Senhor, onde está dizendo? Vamos lá. Ele não é o príncipe. Ele não está abaixo. Ele é o Senhor dos senhores, rei dos reis. O título que Jesus tem é esse aqui. Ele não é um príncipe. Ele não é um anjo-chefe. O título dele é esse. Ó. 1 Timóteo 6. Aqui, ó. 1 Timóteo 6,14. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível. Paulo escrevendo a Timóteo. 6,14. Guarda este imaculado. Guarda este mandamento imaculado, irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o título dele. Quer mais? Vamos lá. Vamos para Apocalipse 17. Olha o que é que fala aqui em Apocalipse 17. Apocalipse 17, 14. Deixa eu ver aqui.
Apocalipse 17, 14. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Onde é que ele é um príncipe de combate? Ele é um poderoso. Ele é o rei. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é tudo. Mas nesse caso específico, jamais a cultura, jamais a Bíblia tem o arcanjo Micael, o arcanjo Miguel, arcanjo, anjo-chefe, chefe dos exércitos de Yahvé, como ele próprio diz em Josué 5, 3 adiante. Eu sou o comandante dos exércitos de Yahvé. Olha, o comandante dos exércitos do Senhor. Ele está abaixo em hierarquia. E até trazendo para a nossa cultura de rei e rainha, príncipe está abaixo do rei. O rei que manda. Aí você vê, 1 Timóteo 6, ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores e rei do rei. Apocalipse 17, 14. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei do rei, e com ele vencerá todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Aí você vem para Apocalipse 19, 16. Em seu manto sobre as coxas traz escrito este nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E aí, minha gente? Este é o título dado ao Senhor. Este é o título dado a Ele. Este é o título dado a Ele. Eu não creio jamais, pelas Escrituras, que o arcanjo Miguel é Jesus. Jesus é Jesus, o arcanjo Miguel é o arcanjo Miguel. Muitas vezes, certas traduções nos faz confundir. Mas quando você vai se aprofundar no assunto, você vê mais adentro que não é. Quando na tradução do próprio nome, arcanjo é um anjo-chefe. E Jesus é anjo? Aí você chega em Judas 9 e dá um checkmate. Judas 9 chega e diz que ele contendia com o inimigo e não ousou proferir palavra de condenação, mas disse que o Senhor te repreenda. Como? Se ele é o Senhor. Eu e o Pai somos um. Antes que Abraão existisse, eu sou. Na sarça disse a Moisés: quem direi que me enviará? Quem direi, Senhor? A quem? Eu vou a eles, mas a quem eu direi que me enviou? Diga, eu sou, e enviou. Olha, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. E aí? É único. Ele é Deus. É o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não está abaixo do eterno. É único. Ele é o eterno. Ele é o Rei dos reis. E aí? Vendo isso nas traduções, eu não posso crer que Jesus é um anjo. Como em Hebreus 1, outro texto explicatório dentro do capítulo de Hebreus 1, que diz claramente que a qual dos anjos o Senhor disse: assenta-te ao meu lado, até que eu coloque teus inimigos todos por debaixo dos teus pés. Qual? Como? Como? Quem? A quem? E aí? Arcanjo é um anjo-chefe, é um general de combate dos exércitos do Senhor, como as próprias várias traduções que eu tenho diz, e você traduza dentro do original, no hebraico, que é esse texto do Taná do Antigo Testamento, é hebraico e aramaico, pode ler. Príncipe, quando você traduz, é comandante, é chefe. Aí você vai entender melhor. Comandante dos exércitos do Senhor. E aí? E é isso aí, irmãos. É esse estudo, esse pequeno estudo que eu trouxe, essa pequena curiosidade, que eu vi alguns irmãos de algumas congregações falando, mas eu vou procurar, vou me analisar para ver se é isso mesmo. E adentrando vi que não era. Mas, digo de antemão, se eu errei, e os irmãos acertou, por causa disso eu vou perder minha salvação. Não. Se eu acertei e os irmãos estão errados, também isso não vai trazer a perdição da alma de ninguém. Isso é uma curiosidade, é um estudo. O que vai te trazer a perdição, eu e vocês, é os nossos corações impenitentes. É o não nascimento. É se não nascer de novo. A isso sim, ou quem não aceitou a Cristo verdadeiramente e não nasceu novamente. Não nasceu de novo. É os não convertidos. É os joio, os bode. Isso sim vai trazer a nossa destruição. Isso sim. Mas um conhecimento que a gente descobre, uma curiosidade, um estudo, não. Pode haver diferença de pensamentos, mas a fé em Cristo como único Senhor e Salvador de toda a terra tem que ser a mesma. Amém, amém. Que Deus abençoe, a paz seja convosco. Amém.